dia. Bom dia a todos e todas. Natália Kalimann. Bom dia, Natália Kalimann. Tudo na paz, senhorita Natália? Bom dia. Bom dia. Tainara e Anthony. Bom dia, Tainara. Bom dia, senhor Anthony Pimenta. Bom, eu já vou começar, hein? Que hoje eu tenho bastante coisa para falar para os senhores e senhoritas. Então, vamos lá. Aí, meus queridos. Show. Vamos nessa. Deixa eu esconder aqui meus menus e vamos lá. Meus queridos, nossa aula da semana passada nós finalizamos com ponto médio de triângulos, essas coisas, ok? Distância é a fase inicial com os cálculos, digamos, básicos da nossa geometria analítica. E o capítulo 1, estudo do ponto, ele finaliza com um elemento bem especial e também muito específico da geometria analítica, que o título é área de triângulo, mas a gente vai estender isso daí para a área de qualquer tipo de polígono, ok? Área de triângulo, mas poderia ser como título área de polígono. Assim como na geometria plana, a gente já viu que cada figura geométrica, cada polígono tem uma forma diferente de calcular sua área. Suas formulazinhas específicas, retângulo, trapézio, losango, triângulo, retângulo, triângulo equilátero, beleza? Hexágono. Então, cada polígono tem a sua forma específica de cálculo de área. A geometria analítica não. A geometria analítica, se alguma figura for formada e utilizar o plano cartesiano como referência de posicionamento dos vértices, a área na geometria analítica, de qualquer figura que seja, sempre é calculada do mesmo jeitinho, com a mesma expressão. A área, que é quem está chamando de S, na verdade S vem de superfície, que é o mesmo que área, a área sempre será dada por metade do módulo de um determinante D. Metade do módulo de um determinante D, onde esse determinante D, ele é, na verdade, o determinante de uma matriz formado pelos vértices do nosso triângulo ou do nosso polígono. Então, a gente vai pegar as coordenadas dos vértices do nosso triângulo, ordenar da forma como você quiser, e aqui ele completa com uma coluna de uns, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, ele completa com uma coluna de uns para que a gente construa uma matriz quadrada, porque determinantes só são obtidos, só são calculados a partir de matrizes quadradas.
E como são obtidos através de multiplicações de suas diagonais, por isso que acrescenta essa coluna de uns, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, já que as diagonais trabalham com multiplicação. Só que, meus queridos, vocês vão me desculpar, mas eu não vou calcular determinante desse modelo aqui, de forma alguma. Ok? Eu vou utilizar o que a gente chama de falso determinante. Ok? Falso determinante. Os três vêm do IFES, vocês? Eu não. Natália, não. Tainara e Anthony, sim? Eu não. Também não, Tainara? Eu achei que você fosse IFES. Não, eu fiquei em primeiro. Desculpa, eu não ouvi, perdão. Tainara estava falando comigo, acho que me perdi. Acho que ela ia falar que ela ficou em primeiro suplente. O IFES. Então, só Anthony que fez IFES. Natália, você estudou onde antes? SESI, sabe? No SESI? Isso. Ah, tá. Beleza. Chegou a ver geometria analítica? Sim. Beleza. Calculou a área usando o determinante? Sim, eu só tinha visto desse jeito, esse falso determinante. Não lembro, Falso não. determinante não? Tainara, seu áudio falhou, mas se quiser mandar por... Tainara? Eu. Você falou que ficou primeiro suplente, não é isso? Não E você? passei. No de Aracruz eu fiz. Ah, tá. E Eu você, fiz a prova do de Aracruz. você completou o terceiro ano onde? Tainara? No EMI. Ah, no EMI. Você chegou a ver geometria analítica? Não sei se eu que estou falhando ou se é a Tainara que está falhando. Pra mim é ela. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Ah, Ela tá. falou que é ela. Ela falou EMI. que Você chegou a ver geometria analítica, Tainara? Usando áreas, usando determinante? Brenão, bom dia também, que eu vi que você entrou aí também. Bom dia. Pois é, nós vamos ver o falso determinante. Por quê, meus queridos? Ó, por favor, não tente aplicar isso aí nos probleminhas de álgebra que usam determinante, não. Pelo amor de Deus, isso aqui é só uma aplicação específica da geometria analítica. Ok? Por que a gente usa esse falso determinante? Por que a gente chama de falso? Pelo seguinte, porque desse modelo aqui, permite que a gente calcule a área somente de triângulos. Por quê? Porque se eu tiver um pentágono, eu vou ter uma matriz com 5 linhas e 5 colunas. E calcular determinante de ordem 5 é trabalhoso demais, difícil demais, não está nem no programa do Enem, para você ter uma ideia. Ok? Usa Laplace, essas coisas todas. Então, não é muito trabalhoso, certo? Agora, quando a gente usa o falso determinante, a gente pode calcular a área de pode ser de um decágono, 10 vértices, ok? Que vai ser sempre o mesmo processo. E como que é o falso determinante? Primeiro, a gente vai construir uma matriz formada pelos vértices do nosso polígono, no caso aqui do nosso triângulo, ok? Então, vou construir uma matrizinha. E eu vou colocar dentro dessa matriz as coordenadas do nosso polígono. Então, por exemplo, no caso do triângulo aqui, você pode começar por onde você quiser, não importa. Então, por exemplo, se eu começar pelo nosso vértice A, eu venho aqui e coloco as coordenadas dele, o parzinho ordenado XAYA. Só que começando por A, eu posso construir meu polígono indo para C ou indo para B, tanto faz. Você é quem vai construir seu polígono. Então, por exemplo, suponha que eu vá para B. Então, meu próximo vértice é o vértice com coordenadas XB, YB. Essa foi a ordem que eu escolhi. Depois de B, para construir meu polígono, eu vou para C.
Então, com isso, eu preciso agora das coordenadas de XC e YC. Porém, meus queridos, aqui que está o primeiro grande detalhe. Se eu parar aqui, meu polígono não se fecha e logo eu não tenho área. Então, eu preciso voltar para o vértice de onde eu parti. Então, nesse falso determinante, você vai escolher o caminho com que o seu polígono se fecha. Mas precisamos sempre repetir o primeiro vértice de onde eu parti. E qual é a razão disso? Porque para o meu polígono ser construído, eu preciso fechar, e para fechar, eu preciso voltar ao vértice de origem. Beleza? Então, não importa por onde você comece. O último sempre tem que ser exatamente o primeiro. Beleza? Esse é o primeiro item. Aí constrói-se a matriz. Ah, mas tem um decágono, 10 vértices. Eu vou colocar os 10 aqui. E lá no final eu vou repetir o meu primeiro. Vão ter 11 vértices. Esse é o primeiro detalhe. Serve para qualquer polígono. E por que se chama de falso determinante? Porque, primeiro, não se calcula determinantes com matrizes que não são quadradas. Então, já seria impossível. Mas o processo de cálculo é semelhante ao de um determinante. Por isso que a gente diz que é um cálculo de determinante, mas na verdade ele não existe, chama falso, porque a matriz não é quadrada. E como é que é o cálculo? A gente vai trabalhar com produto das diagonais. Primeira, segunda e terceira. E observe que, por ser um triângulo, eu vou ter 3 diagonais em cada direção. Se eu tivesse um decágono, seriam 11 coordenadas, os 10 vértices mais a repetição do primeiro. E por ser um decágono, eu ia encontrar 10 diagonais em cada direção. Essas aqui são as que a gente chama de diagonais principais, que vêm descendo da esquerda para a direita. E as que vêm descendo da direita para a esquerda são as que a gente chama de diagonais secundárias. E o cálculo de um determinante normal sempre é o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Esse menos antes das diagonais secundárias vai fazer com que as diagonais secundárias, todas elas mudem o seu sinal. E é por isso que aqui nesse falso determinante, eu particularmente, quando eu calculo as minhas diagonais secundárias, quando eu já multiplico, eu já coloco aqui o sinal invertido. Porque dentro do cálculo de determinante eu tenho lá principal menos as secundárias. Então, cada secundáriazinha dessa, com o sinal negativo antes, muda o seu sinal. E eu já mudo de uma vez quando eu multiplico. E aí, no final das contas, eu somo todos os resultados. Ok? E aí eu encontrei o determinante. Esse determinante pode aparecer negativo? Pode. Só que uma área não pode ser negativa. Por isso que a gente coloca ali em módulo. Então, pega esse Pronto. determinante e divide por 2, sim? Me perdi, peraí. Se é lá no falso determinante, multiplicar, depois o quê? A gente vai multiplicar todas as diagonais. Num determinante qualquer, no capítulo de determinante na álgebra, o determinante é calculado pelo produto das diagonais principais, lembra disso? Menos o produto das diagonais secundárias. Tá lembrado disso ou não? Em álgebra? Sim. Principais menos secundárias. As principais são essas que vêm da esquerda, vão descendo da esquerda para a direita. Eu vou multiplicar, resultado. Multiplica a segunda, resultado. Multiplica a terceira, resultado. Ok? Depois as secundárias. Multiplico, multiplico, multiplico. Só que como as secundárias sempre vêm antecedendo as diagonais secundárias, tem um sinal negativo, esse sinal negativo vai acabar mudando o sinal de todos os resultados de cada uma das diagonais secundárias. Eu já faço isso aqui direto. Eu multiplico, resultado que eu tiver, eu inverto o sinal. Multiplico, achei um resultado, inverti o sinal. Multiplico, inverti o sinal. Só das secundárias, por causa desse menusinho que vem antes. Beleza? E depois eu somo todos os resultados, todas as diagonais que eu encontrei. Isso serve tanto para triângulos quanto para qualquer outro polígono. Beleza? Qualquer outro. E isso vai ser importante porque eu consigo calcular qualquer polígono e vai apareceriam matrizes maiores
onde, na verdade, eu não preciso saber calcular determinantes mesmo de matrizes maiores. A gente usa o falso determinante. Mas, por favor, só utilize isso para o cálculo de áreas na geometria analítica, por favor. Esse falso determinante não existe na álgebra. Inclusive, na época que ainda existiam as provas discursivas da UFES, não era permitido utilizar esse método do falso determinante para o cálculo de áreas, tá? Por quê? Porque esse cara aqui, ele dá o mesmo resultado do determinante original, mas ele não existe de fato, ok? Ele não existe conceitualmente falando. Tudo bem? Só para questões objetivas e para o cálculo de áreas. Agora, eu tenho um detalhe para ressaltar para vocês, que é o seguinte. Quando a área que pede para ser calculada é a área de um triângulo, qualquer ordem que você escolher para os seus vértices, você vai conseguir construir o triângulo. Agora, quando nossas figuras são maiores do que triângulos, não é qualquer ordem que faz o nosso polígono ser construído. E eu separei uma questãozinha exatamente falando sobre isso, ok? Então, antes de tudo, nós vamos fazer um de triângulo, só para a gente praticar isso daí, ver na prática como é que funciona, e depois a pegadinha que aparece quando o polígono não é um triângulo. Beleza? Bom, poderia aqui montar a figura, ok? Os vértices, mas eu não vou ganhar tempo porque ainda tem bastante coisa para falar hoje. Bom, eu quero a área de um triângulo com esses 3 vértices. Então, primeiro, eu sei que a área de triângulo, na geometria analítica, eu vou construir uma matriz onde nós vamos calcular o determinante dela, colocando os vértices desse polígono ali dentro. E como é um triângulo, pode ser na ordem que a gente quiser. Eu vou usar essa ordem aí trazida pela questão. Começo pelo vértice A, 2 e 1. Depois vou para o vértice B, 3 e 2. Depois vou para o vértice C, menos 2 e 5. E eu preciso voltar para o vértice original para poder completar o nosso triângulo. Por isso que a gente repete o primeiro. Ok. Processo número 1 é esse. Processo 2. Agora a gente trabalha com as diagonais. Então, são 3 diagonais principais. Vou multiplicar a primeira. 2 vezes 2, 4. Vou multiplicar a segunda. 3 vezes 5, 15. E vou multiplicar a minha terceira diagonal. Menos 2 vezes 1. Resultado, menos 2. Agora, cara, nem vi se tinha mais gente entrando. Acho que não apareceu não. Sentido contrário, diagonal secundária. Multiplicamos e invertemos o sinal. 1 vezes 3 dá 3, eu vou colocar menos 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4, eu vou colocar mais 4. Nem precisaria do sinal, mas é só para ressaltar. E 2 vezes 5 dá 10, eu vou usar menos 10. Ótimo. Com isso, o nosso determinante, então, será a soma de todos eles. Eu, particularmente, costumo pegar primeiro as positivas e depois as negativas. Se você quiser somar tudo de uma vez, à vontade. As positivas me dão 15, com 4, 19, com mais 4, 23. Então, as positivas me deram 23. E as negativas me dão menos 3, com menos 10, menos 13, com menos 2, menos 15. E com isso, o nosso determinante vai ser igual a 8. E o determinante sendo 8, a área, você pode chamar de A ou de S à vontade, é o módulo desse determinante sobre 2, não importa qual é a figura que apareça. O módulo de 8 é 8, dividido por 2, a área 4. 4 unidades quaisquer, 4 UA, unidades de área. Se for metro, é metro quadrado. Se for centímetro, centímetro quadrado. Se for quilômetro, quilômetro quadrado. E assim por diante. Ok? Esse é o processo de cálculo de área para qualquer polígono que seja. Tudo bem, meus queridos? Com relação à execução do processo do falso determinante, é muito parecido com o determinante, por isso que a gente dá também esse nome, mas falso, porque não existe determinante de matrizes
não quadradas, ou matrizes retangulares. Entendido, meus queridos? Fala comigo aí. Se o Sim. processo está ok. Joia? Uhum. Agora, olha a pegadinha. Foi, inclusive, da prova do CFO, que na época ainda era um vestibular incorporado pela UFES, mas era um curso específico, formação de oficiais, em 2013. Observe. Diz o seguinte: sendo S denominado a área do polígono, determinado pelas coordenadas cartesianas, e ele te deu 4 coordenadas, isso quer dizer, então, que é um quadrilátero, pede-se o valor dessa área S. E aí, meus queridos, eu vou aqui só ilustrar esse cara, porque quando a figura é maior do que um triângulo, merece não, se faz necessário essa ilustração. Primeiro, o nosso ponto A tem coordenadas 5 e 0. Se a coordenada y é 0, é porque ele está em cima do eixo x. No valor 5, eu vou colocar aqui. Não precisa ser milimetrado, não. Só para a gente visualizar aqui, ó, vértice A. O vértice B tem coordenadas x igual a 2, y igual a 3. 2 e 3, aqui está o meu vértice B. O vértice C tem coordenadas x igual a 1, y igual a 0. Então, o vértice C está aqui, ó, 1 e 0. E o vértice D tem coordenadas x igual a 6, y igual a 5, vértice D. Então, meus queridos, se o cara fala assim, eu sei calcular, e realmente não é difícil, é simples. Aí a autoconfiança, muito confiança em exagero, em demasia, é um extremo perigo. Porque o cara vem aqui, sei calcular a área, jogo no determinante, divido por 2, beleza. Só que aí o cara vem aqui e não faz a figura, não visualiza a figura e sai colocando os vértices nessa ordem. Olha que merda, desculpa a expressão, daria se eu seguisse a ordem ABCD. Meu polígono ia ficar assim, ó, AB, de B vem para C, de C vem para D. O polígono fica, as linhas ficam se cruzando. E isso não é polígono. Então, é um quadrilátero? É, mas esse quadrilátero, ele tem uma sequência de construção. Você até pode seguir a sequência que você achar melhor, mas existe uma sequência para construir o nosso quadrilátero, o nosso polígono. Beleza? Então, no cálculo do nosso determinante, você precisa seguir essa sequência. Exemplo. Eu posso começar do vértice que eu quiser. Beleza. Por exemplo, vou começar pelo vértice B, 2 e 3. Só que começando de B, eu posso construir meu polígono seguindo o sentido horário ou anti-horário, mas existe uma ordem. Se eu seguir o anti-horário de B, eu tenho que vir para C. Então, C é 1 e 0. De C, eu não posso ir para qualquer um, eu tenho que ir para o vértice A. E o vértice A é 5 e 0. De A, eu tenho que seguir para D, 6 e 5. E para fechar o polígono de D, eu preciso voltar para o vértice original, que é o B. Então, quando se trata de triângulo, qualquer ordem que você escolher vai formar o triângulo. Mas quando se trata de qualquer outro polígono, não é qualquer ordem que gera o polígono. Então, você precisa visualizar através da representação dos pontos no plano cartesiano. Beleza? Esse é o segundo detalhe que eu queria ressaltar para hoje. Bom, aí agora calcula-se normalmente o nosso falso determinante. Como é um quadrilátero, nós vamos encontrar 4 diagonais em cada direção. Ok? 4. 1, 2, 3, 4. Resultado delas. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 3, 18. Sentido contrário, verdinho. Já vou mudar o sinal, hein? 3 vezes 1, 3, menos 3. 0 vezes 5, 0. 0 não tem sinal. 0 vezes 6 dá 0, também não tem sinal. E 5 vezes 2 dá 10, eu vou usar menos 10. Com isso, o nosso determinante D será, meus positivos primeiro vão dar 18 com 25, dá 43.
E os meus negativos vão dar menos 3 com menos 10, menos 13. Então, nosso determinante fica 30. E a nossa área S de superfície é o módulo desse cara sobre 2. Módulo de 30 é 30 mesmo, dividido por 2, área igual a 15. Beleza? Alternativa A. Se vocês visualizarem como foi a resolução oficial da banca desses exatos aí, você vai verificar que ele faz o seguinte: ele não usa o falso determinante. Então, o que ele faz na resolução? E até entendo porque, como é uma resolução oficial, é publicado isso daí, utiliza ferramentas oficiais e não ferramentas que não são muito aceitas por todo mundo. Então, o que ele faz? Divide isso aqui em 2 triângulos. E aí você pode dividir como quiser, com a diagonal BA ou com a diagonal CD. E aí o que ele faz? Faz 2 cálculos de determinantes, um para cada triângulo. É isso que normalmente se fazia quando apareciam polígonos maiores em provas discursivas. Ok? Como não era aceito o falso determinante, para o cara não gastar tempo fazendo aquelas matrizes absurdamente gigantes e dar muito trabalho, dividia-se em vários triângulos e calculava aí o determinante normal para esses triângulozinhos e depois somavam-se as áreas. Ok? A gente tinha que fazer... lá no IFES, você separava em vários triângulos ou fazia com as matrizes maiores? A gente tinha que dividir. Em triângulos, né? Pois é, Anthony. Como a ideia aqui é a praticidade, ok? Porque a gente quer achar a resposta certa no intervalo de tempo mínimo possível. Então, a gente usa esse falso determinante porque ele é prático e rápido. Beleza? A gente trabalha só com... Os únicos detalhes são 2. Primeiro, você tem que colocar os polígonos na ordem, os vértices na ordem que forme o polígono e não que as linhas fiquem se cruzando. Esse é o detalhe 1. Detalhe 2, não pode esquecer de repetir o vértice por onde você começou lá no final para que o polígono se feche. Feito isso, ótimo. Aí agora é multiplicação, soma e subtração. Beleza? Nada demais, são as operações básicas. Mas para pequenos, igual você fez aí, que era só dividir 2 vezes, acho que gasta o mesmo tempo que para fazer 2 que você gasta ali. A gente aprendeu a fazer rapidinho. Isso, sem menor problema. Verdade. Beleza? Fique à vontade. É só uma ferramenta adicional. Tudo bem? Beleza. Mas por que na verdade, eu estou colocando determinante? Aí pode ser o verdadeiro ou o falso, não importa. Porque o nosso próximo tema, aí já entra e começa o capítulo 2, hein, meus queridos? Esse capítulo 2 é onde a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo, porque é um capítulo gigantesco. É muita coisa para a gente ver sobre reta. E a gente começa com condição de alinhamento de 3 pontos, que continua usando o determinante. Na verdade, continua usando a ideia de área. Pelo seguinte, está aqui 3 pontos alinhados. Também são chamados de colineares, pontos alinhados. Colineares, mesma linha. Mesmo, linear, linha. Só que, meus queridos, pense comigo o seguinte. Imagine que esse ponto B estivesse fora da reta. Suponha que eu colocasse esse ponto aqui. Ok? Se ele estivesse fora da reta, esses 3 pontos formariam um triângulo ABC. E se formam um triângulo, então esse triângulo possui uma área que a gente viu que é calculada por módulo do determinante dividido por 2. Só que a minha pergunta para vocês é: o que aconteceria se esse vértice B começasse a se aproximar demais da nossa reta, da nossa base AC, digamos assim? O que acontece se esse vértice B começar a se aproximar demais da base AC do triângulo? Diga para mim. A área tende a 0. Exatamente. O triângulo vai diminuindo, diminuindo e a área também. E quando acontecer desse vértice B ficar em cima da linha,
não vai formar triângulo, e se não forma triângulo, também não tem área. A área é zero. E aí eu te pergunto, nessa expressão de área, para que a área dê zero, o que tem que acontecer com essa expressão? Qual é a única condição para a área dar zero? Determinante ser zero. Exatamente. Então, a condição para que 3 pontos estejam alinhados é que o determinante formado por esses 3 pontos, que seriam os 3 vértices do triângulo, tem que dar zero. Está aqui, ó. Então, ó, para constatar se 3 pontos são ou não colineares, calcula-se um determinante de terceira ordem. Ok. Caso o determinante seja nulo, os pontos estarão alinhados. Você pode fazer o determinante normal ou o falso determinante, não importa, ok? E, meus queridos, existem inúmeras aplicações para essa condição de alinhamento, ok? Vou te mostrar algumas delas já já e eu espero que dê tempo. 10h31. Vai dar. Ok. Por exemplo, olha o seu Enem 2016. Não estou aqui dizendo que essa questão teria que resolver por geometria analítica. Não. Essa questão, inclusive, eu até dou preferência a resolver por geometria plana. Mas toda questão que envolva retas... E qual é a função que você conhece que tem como gráfico uma reta? Primeiro grau. Praticamente, a não ser que me peça... não, é função de segundo grau que tem máximo e mínimo. Praticamente, todas as questões de função de primeiro grau, eu, que sou muito mais fã da geometria que da álgebra, todas as questões que envolvem função de primeiro grau, a minha tendência é resolver usando geometria analítica. Todas. Ok? Porque geometria analítica me traz muitas ferramentas para resolver os mesmos tipos de questões. Quando tem gráfico, eu acabo até usando a geometria plana, semelhança de triângulos. Mas aqui eu vou fazer por geometria analítica só para a gente ver uma das possibilidades que a gente pode utilizar na aplicação disso aí. Observe comigo. Diz assim, aquela velha história. Tá. Na verdade, é um gráfico que envolve aqui, ó, porcentagem com relação à capacidade máxima, acho que é o quê? O nível de água em um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então, aqui está porcentagem, nível de água, e aqui o tempo dado em meses. Ok? Beleza, um gráfico de uma reta. Nas condições dadas, a pergunta é: qual o tempo mínimo após o 6º mês, Enem 2016, hein? Após o 6º mês, para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade. Nível 0 de sua capacidade. Beleza? Muito bem. Meus queridos, o gráfico é uma reta. Seria uma função de primeiro grau. E para a função de primeiro grau, para construir o gráfico de uma reta, é necessário ter 2 pontos conhecidos. Beleza? E pontos conhecidos, embora aqui nessa questão tenham aparecido vários pontos, nem todos eles são conhecidos nossos. Por quê? Porque para eu conhecer um ponto, eu preciso saber as suas 2 coordenadas, x e y. E nesse gráfico eu só tenho 2 pontos que eu posso dizer que eu conheço, que são esse carinha aqui em cima, que eu conheço seus valores de x e de y. E eu te pergunto, quais seriam as 2 coordenadas x e y desse ponto aqui em cima? Eu sei que está muito pequenininho, mas vocês são jovens ainda, Anthony está de óculos novo, conseguem enxergar quais são as coordenadas x e y desse primeiro ponto. Diga para mim. No gráfico, 1,30. 1,30. Coordenada x, ele bate aqui no 1. Olha que esse gráfico não começa do 0. 1. E no eixo y, 30. 1,30. Ok. Observe que os outros pontos, eu até sei o valor da coordenada x, mas eu não tenho certeza da coordenada y. Nada feito. Mas eu conheço esse cara aqui, ó.
Coordenadas dele, x e y. 6 e 10. 6 para x e 10 para y. E observe que o nível continua caindo. E o que ele quer da gente é, ó, aqui está 5. Ele quer saber, para atingir o nível 0, isso vai acontecer em que mês? Então, para atingir o nível 0, seria esse cara aqui, em que mês isso ocorre, que eu não sei qual. As coordenadas desse terceiro ponto aqui são o xzinho, eu não sei, chamei de t, mas vou colocar x, e a coordenada y dele, que seria o nível, seria 0. Concorda comigo com relação a esse terceiro ponto? Fala se para mim sim ou não. Ok? Uhum. Beleza. E olha o que acontece, são 3 pontos que estão alinhados. Então, quando você tem gráficos de retas, onde você conhece 2 pontos e quer determinar a informação, alguma informação relacionada ao terceiro ponto, uma das ferramentas é essa da geometria analítica, condição de alinhamento. Uma das, tá? Não estou dizendo que é a melhor, é uma das. Então, como é que a gente faria? Bom, eu construiria o determinante formado por esses 3 pontos, e aí na ordem que você quiser, vou colocar 1 e 30, o primeiro ponto, 6 e 10, o segundo ponto, e o terceiro, x e 0. Mas não se esqueça que o falso determinante exige que eu repita o meu primeiro ponto escolhido. Porque é como se eu estivesse construindo um triângulo. Só que esse triângulo tem área 0. Bom, então com isso, minhas diagonais ficariam 1 vezes 10 vai dar 10. Era para ser uma setinha. 6 vezes 0 fica 0. E 30 vezes x dá 30x. Sentido contrário, nós temos 30 vezes 6, 180. Eu vou mudar o sinal já. 10 vezes x dá 10x. Eu vou usar menos 10x. E 0 vezes 1 fica 0. Com isso, o nosso determinante fica, então, assim. Bom, a parte da variável, menos 10x com 30x, fica 20x. E a parte numérica, menos 180. Menos 180 com mais 10 dá menos 170. E aí, não dá para fazer mais nada com o meu determinante. Só que, se esse é o resultado do meu determinante, para que sejam colineares, esse determinante tem que dar 0. Então, resolvendo essa equaçãozinha de primeiro grau, vai ficar 20x igual a 170. X é igual a 170 dividido por 20, que vai dar 8,5. Ou seja, isso aconteceria no 8º mês e meio. Só que ele quer saber quanto tempo após o 6º mês. Então, se deu 8,5, após o 6º mês, passaram, então, 2 meses e meio para que a capacidade atingisse o nível 0. Entendido, meus queridos? A forma de resolução, repito, não estou dizendo que é a melhor, estou dizendo que toda questão que envolva função de primeiro grau, gráficos de retas, essa pode ser uma das ferramentas que você pode utilizar sempre, ok? Entendido como é que resolvemos, meus queridos? Fala para mim. Sim. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver se eu tenho tempo para mais um ainda. Oi, diga. Você vai dar PA e PG e... Se eu vou dar PA e PG? Vamos, no final, vamos sim. E também tem outro que eu ia te perguntar. Se eu lembrar, eu te falo. Tá. Analítica, PA e PG, isso está dentro do programa. E nós vamos lembrar nós vamos rever também um pouquinho de probabilidade, tá? Próximo, meus queridos, de novo aí, ó. Gráfico que envolva reta pode, não é que tem que ser, pode ser resolvida por analítica. Vou te mostrar outra forma de resolver isso aqui, ó. A raiva, ok.
O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados em cães dos anos 2013, 2015 e 2017. Ou seja, ele te informou 3 pontos do gráfico. É como se aqui eu tivesse um gráfico com porcentagem e aqui ano, ok? No município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação nos períodos de 2013 a 2015 e 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Linear. Crescer ou decrescer linearmente é uma reta, função de primeiro grau. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Ou seja, estamos falando desse trecho da reta, desta função. E nesta função, nós conhecemos 2 pontos. 2. Ok? Onde eu sei o valor do eixo X e do eixo Y. Sei aqui o valor do eixo X e do eixo Y. E quero saber esse outro cara aqui. Beleza? Só que, pelo amor de Deus, você não vai usar 2013, 2014, 2015, por favor. Beleza? A gente pode colocar o seguinte, como se o nosso eixo Y estivesse passando por aqui, ó, pela origem 0. Ou que no 0 fosse 2012, não importa. Esse ponto aqui teria coordenadas. Suponha que o 0 fosse 2012. Esse ponto aqui teria coordenadas x igual a 1, y igual a 67, por exemplo. Se a minha origem fosse 2012, você pode colocar a origem onde você quiser. Esse ponto aqui já teria coordenadas x igual a 2 e o y que eu não sei qual é. E esse terceiro ponto teria coordenadas x igual a 3 e o y valendo 59. Reforço. Não estou dizendo que é a melhor forma. Estou dizendo que é uma das formas. Beleza? Sempre que for função de primeiro grau, seja gráfico, seja texto, seja equação, não importa. Toda função de primeiro grau pode ser resolvida dessa maneira. Então, vamos lá. Só para provar que o processo é certo e infalível. Vou jogar os meus 3 pontos no determinante. 1,67. O segundo, 2 e y. O terceiro, 3,59. E eu preciso repetir o primeiro. Bom, aqui eu já consigo te mostrar o seguinte. Quando que esse método eu, embora goste, quando que eu evito? Quando, por exemplo, os números que aparecem para mim são números grandes. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com multiplicações. Se o número já for grande, quando eu tiver que multiplicar, ele vai ficar maior ainda. Então, eu evito usar esse método quando os números já começam a ficar grandes demais. Beleza? Mas que é possível? É mais uma ferramenta. Vamos, então, às nossas diagonais. Vai ficar o seguinte, 1 vezes y, 2 vezes 59, dá 118. 3 vezes 67, 3 vezes 7, 21. 18 com 2, 20. 201. Sentido contrário. Muda o sinal. 2 vezes 67, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Menos 134. 3y vira menos 3y. E 59 vezes 1 vira menos 59. Vamos ao determinante, juntar todos. Começo pela variável. Menos 3y com mais y, eu fico com menos 2y. E a parte numérica, 201 com 118 dá 319. 319 menos 59 dá 260, acho. 260. Confere? 260. E 260 menos 134, 260 menos 134 vai dar
126, eu acho. 126, é isso? Acho que é isso. Isso. Ótimo. Não tem mais o que fazer com determinante? Ótimo. Esse é o determinante. Só que como os 3 pontos estão alinhados, esse cara tem que dar 0. Então vai ficar 2y igual a 126. E o y, então, 126 dividido por 2 vai dar 63. O nosso y está em porcentagem. Seria, então, 63%, letra B. Embora com números muito grandes seja ruim, por que eu gosto desse método? Porque esse método me permite calcular na cabeça, sem ter que acertar ninguém, que é o que a gente fazia na geometria analítica, na geometria plana, usando semelhança, sem ter que, achei o valor da base, da altura, agora eu tenho que ajustar dependendo da posição onde eu estava. Esse método me permite calcular na cabeça o resultado final, sem ter que fazer nenhum ajuste ao final das contas. Beleza? E não é um método, mesmo que usando números grandes, não é um método que diz assim, oh, que difícil. Não, a gente usa soma, subtração, multiplicação. Só isso. Beleza? E se por acaso você optar por esse método e no eixo X ou eixo Y, tanto faz, tiver números muito grandes, principalmente relacionado a ano, você pode colocar sua referência onde você quiser, ok? E a partir dessa referência você variar o seu tempo. Eu poderia ter colocado esse cara aqui, o eixo Y aqui, ó. Esse ponto seria 0,67. O próximo seria 1 e Y. O outro seria 2,59. Não faz diferença, ok? Porque a variação, ela é sempre proporcional. Não faz a menor diferença. Entendido essa questão, a resolução? Beleza? Sim ou não? Uhum. Beleza, ótimo. Tem mais umazinha do Enem do ano passado, mas não vai dar tempo hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou gerar esse PDF, encaminhar para vocês, e aí eu te desafio a resolver a questão do Enem do ano passado, não por outro método, mas por esse método, só para ver se você entendeu o processo. Tudo bem? Então, te desafio a resolver por geometria analítica, condição de alinhamento. Joia? Então, nós começamos a aula que vem com essa questão, que vai estar aqui no PDF que eu vou enviar, de 2019. E observe que é uma função de primeiro grau, a resposta. E se é a função de primeiro grau, eu posso resolver por condição de alinhamento. Beleza? Então, meu desafio para você pode até resolver por outra forma, para você saber qual é a alternativa. Mas eu queria que a resolução fosse por condição de alinhamento. Beleza? É isso. Meus queridos, obrigado por hoje. A gente prossegue, tem muita coisa a falar sobre o assunto de retas na geometria analítica e que pode ajudar bastante na resolução das questões de álgebra. Praticamente eu tirei da minha lista de conteúdos a função de primeiro grau, porque a geometria analítica, para mim, resolve tudo e mais um pouco. Beleza? Então, função de primeiro grau, para mim, via álgebra, não existe. Meus queridos, obrigado. Bom dia para vocês. Boa semana. Sexta-feira a gente se vê. Hoje eu vou falar lá na live do Cristo Rei 2 questõezinhas diárias do nosso Enem. É só uma dica que eles me pediram lá. Assunto de áreas das figuras planas. Beleza? Valeu. Fiquem na paz. 18 horas. Até. Tchau, tchau. Fui.